Posso Agora nós então vamos... fazer a prece, Márcia? Claro! Então, vamos unir os nossos corações, louvar o nosso Pai pela sua misericórdia infinita, agradecer podermos estar aqui hoje, mais uma vez juntos, para aprendermos a amar, aprendermos a ter o coração aberto a esse amor que ainda nem conseguimos compreender completamente. Por isso, Pai, que o teu filho se possa também fazer aqui presente entre nós e que a energia de amor que ele veio cá a este mundo ensinar, que se possa também fazer presente nos nossos corações e que, à medida que vamos aprofundando as palavras que foram escritas através do exemplo e daquilo que ele verbalizou, possamos entendê-las para criar dentro de nós esta casa espiritual onde nos tornaremos de facto filhos melhores. E assim, vamos então dar início ao nosso NEP de hoje. Que assim seja. Obrigada, Nica. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no NEP. E, como sempre, nós iniciamos pela leitura de todo o capítulo, de toda a perícope. Quem se habilita a nos brindar com essa leitura? Estamos chegando ao fim, né? Vamos lá. Alguém gostaria de fazer a leitura? Vamos ver aqui. Se alguém levantou a mão aqui, se eu consigo visualizar. Fui eu. Você vai fazer, Marta? Oh, obrigada pela gentileza. Obrigada, Márcia. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Araão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A Assembleia do Povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá, diante dele, no espírito e no poder de Elias, fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te estas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se a sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa.
Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular a minha desonra perante os homens. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Mar. Obrigada eu. Bom, hoje nós vamos estudar o versículo 24. Mas antes de nós começarmos aqui a tratar do versículo 24, nós vamos fazer como sempre. Já está lá no nosso jeitinho de estudar o nosso NEP. Vamos fazer um resumo. Quem será que vai fazer esse resumo maravilhoso para a gente? Estou aqui pensando, quem será? Estamos esperando o resumo aqui da Minda, né? Já está, ela já está ali com o bracinho no ar. Então vamos lá, Minda. Obrigada. Então, e aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa. Zacarias aceitou o compromisso, manteve-se em silêncio perante o povo. Ele saiu do santuário transformado, porque entendeu que tinha que passar por isso e o que lhe estava a acontecer. A ausência da palavra foi um exemplo para todos, porque quando ele saiu de lá, transbordava alegria, transmitiu a sua energia. O anjo Gabriel foi o mensageiro nesta conexão com o Pai. Zacarias vivia na verticalidade com Deus. Este silêncio transformou-o profundamente. Os mensageiros trazem as boas novas, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. A decisão terá que ser nossa. Falamos mais algumas ideias. Zacarias iria ser o pai de João Batista. Já estava tudo preparado, ou melhor, planejado, para que ele viesse antes do Messias. Tudo chega no tempo certo. Precisamos de permanecer na caminhada sem nunca desistir. Se nos entregarmos de coração, com resignação e obediência, teremos resultados um dia. A nossa vibração será elevada. Este estudo nos toca profundamente e as marcas de Jesus também vão ficando entre nós. Lembro-me que a Márcia falou sobre o exemplo de alguns irmãos que já traziam as marcas de Jesus, assim como o Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. Foram figuras que trouxeram com eles as marcas de Jesus. Então Zacarias levou a marca de Cristo em silêncio com ele no seu quarto íntimo, na sua casa mental. Ele foi para a sua casa, sim, foi louvar a Deus por esta dádiva que lhe foi concedida e à sua mulher Isabel, pois eles mantiveram-se sempre fiéis à fé. O silêncio altera o nosso psiquismo e essas imposições, esse desafio foi necessário também para que desenvolvesse a espiritualidade e trouxe-lhe também mais responsabilidades para Zacarias. Portanto, o silêncio pode trazer para nós também a transformação, o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Por isso, vamos também nos recolher ao nosso quarto íntimo, vamos louvar ao Pai a oportunidade que temos de estar aqui neste grupo fantástico do NEP, para aprendermos uns com os outros, uns com mais aprendizado, outros com menos, mas vamos conquistando assim o nosso percurso no caminho do amor e da luz do Pai, não é? Assim como Zacarias conquistou também aquela dádiva através da sua fé e vai vivenciá-la. Também nós procuramos ser melhores a cada dia, sermos mais humildes, mais honestos, mais pacientes, mais serenos, caridosos, e um dia também iremos receber as bênçãos do Pai.
que nossa fé também seja sempre fortalecida, para que nós façamos a nossa transformação para um homem do bem melhor a cada dia. E é isto. Obrigada a todos. Obrigada, Mina. Ninguém faz resumo como você. Obrigada. Muito bom, gente. Obrigada, Rico. É bom demais, é bom demais. Obrigada, Alguém mais querida. gostaria de acrescentar alguma coisa, trazer alguma contribuição a esse belo resumo? Está todo mundo quietinho. Vamos lá, última chance. Quem quer? Quem quer contribuir? Nós vimos aqui o quão importante foi para Zacarias esse momento. Mas nós vimos também que ele, apesar do encontro com o anjo, ele não deixou de cumprir suas tarefas até o final, como a Minda colocou. Ele terminou tudo. E a gente pode imaginar, nós conseguimos imaginar como ele deveria estar ansioso, pelo menos para compartilhar isso em sua casa com Isabel. Afinal, era um pedido de muitos anos, uma graça concedida após muitos anos. Mas nós vimos porque lá no início, né, do anúncio do nascimento dessa perícope, nós vimos que ele e Isabel eram justos, exemplos na comunidade, e que sofriam por não ter uma descendência. Mas ele, mesmo assim, ele cumpriu rigorosamente o que se esperava dele naquela etapa. Então, nós comentamos também sobre essa completude que esse ciclo ali, até aquele momento que ele completou, fechou esse ciclo, e agora começava para ele e para Isabel uma nova etapa. E ele, como a Minda bem colocou, ele se voltou para o seu íntimo, essa mudez, toda essa dedicação especial que ele passou a ter com a sua intimidade, para dentro de si. E ele, quando sai, ele não consegue, o que a gente deduz do texto é que ele se expressou por gestos, fez um gestual em que as pessoas que ali estavam viram o que algo tinha acontecido com ele, que ele tinha tido uma visão. Mas ele completa aqui, ele fecha aquela parte e volta para sua casa, volta para o seu íntimo. Isso foi muito comentado no estudo passado. Alguém deseja acrescentar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui, Felipe, Mica, alguém? Alexandra, Maria José. Deixa eu ver se eu vejo uma mãozinha aqui levantada. Quero eu, Márcia. Oh, então é você. Muito bem. Então, o Zacarias sai de lá transformado, não é? Ele, portanto, tem uma experiência espiritual intensa, algo que é transformador, algo que vai nas fibras mais profundas das nossas almas, não é? Porque Deus manifesta-se no coração, não é? Então, Deus manifestar-se no coração do homem é de facto transformador. Na verdade, tudo isto faz parte da tal programação maior, porque como Zacarias tem a sua programação, nós também temos a nossa programação, não é? Nós temos o nosso fechar de ciclos e o início de outros ciclos. A vida é um ciclo, a reencarnação é um ciclo. E é curioso ver aqui que a admiração da multidão, não é, que está do lado de fora, admira-se com esta transformação. Admiram-se porque, na verdade, esta admiração
surge porque ele sai fora de um padrão. Ou seja, as pessoas estão de fora, veem as coisas de fora, andam no campo da exterioridade, andam no campo do mundo, né? E aqui a visão de Zacarias já é uma visão interna, né? Já é uma visão de Deus, já é uma visão mais profunda, já é aquela maturidade espiritual da pessoa que já não se sacia com coisas superficiais, né? Quer coisas profundas, já vive coisas profundas. E então é neste sentido. E portanto, aqui o voltar para casa é muito interessante porque vem corroborar a ideia da interioridade, né? Mas ele, atendendo ao tempo que teve à espera para que isto acontecesse e nunca desistiu, era de sair dali aos gritos, entre aspas, de felicidade, né? A contar a toda a gente aquilo que se tinha passado, até porque tinha estado a falar com o anjo e o anjo manifestou-se ali para ele. E é curioso que o anjo diz-lhe para ele ficar mudo. É contrário a uma resposta humana, né? A resposta humana talvez fosse: bem, eu tive uma experiência, venho transformado, sair aos 7 cantos. Isto significa que também e sobretudo as mudanças interiores admiram as pessoas. É aquelas situações em que a gente olha para as reações de algumas pessoas, vimos-las, admiramos-las, mas que não conseguimos fazer aquilo que elas fazem porque é necessário às vezes ter coragem de sair fora do padrão. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas às vezes têm pronto, sim, atitudes de coragem, não é? Atitudes de entrega, porque estamos a falar no serviço a Deus. Ele era sacerdote. E é curioso nós fazermos esta comparação entre um sacerdote e ser sacerdote no tempo do Cristo é viver de culto exterior. O próprio Kardec vem falar sobre os fariseus que se utilizavam da religião para benefício próprio, desfaleciam as caras para dizer que eram mais espirituais, né? Vinham orar para as praças para serem vistos pelos homens. Portanto, isto é a forma de operar, né, dos doutores da lei naquele tempo. Mas ele tinha sido escolhido. Né? Ele foi escolhido. Não só para o incenso, né? Mas sobretudo para ter esta experiência e ser exemplo, ser sacerdote de Deus. Porque ele, na verdade, está a ser exemplo para a multidão no silêncio que faz. Então, tudo isto é muito bonito mesmo. Vou passar a palavra. Ninguém mais? Obrigado, Felipe. O casal, ó. Olha, Nica, vamos lá. Não, era só agora para fundamentar o que o Filipe disse no fim, que ele fez exatamente o que ninguém esperaria, que é o silenciar quando o normal seria bradar aos sete ventos, como nós aqui dizemos. E transportando isso também para a nossa realidade, é a diferença entre uma pessoa ser, de facto, espiritualmente já mais madura, ou ainda estar na infância espiritual e reagir como aquela criança que, ao descobrir uma coisa nova, vai querer mostrar aos outros. E, de facto, nós, nesta circunstância em que aqui nos encontramos, por um lado, temos esta maturidade do entendimento, mas também eu, por mim falo, às vezes tenho a necessidade daquela criança de ir mostrar aquilo que eu já consegui perceber. Mas é essa dualidade
que nos faz perceber a importância de como e quando as coisas devem ou não sair de nós. Temos que ter essa capacidade que eu acho que tem a ver com esta tal maturidade espiritual, é nós conseguirmos entender a forma, o tempo exato e a maneira como vamos transmitir aquilo que já nos foi dado saber, não é? Claro que vamos ter que transbordar, vamos ter que bradar, mas se calhar não é no nosso tempo. E é o tal silêncio primeiro para nós guardarmos e cimentarmos bem o nosso conhecimento e depois, quando houver a oportunidade, nós deitarmos e deixarmos sair de nós essa luz que já conseguimos de alguma forma capturar, não é? Nos foi dado. E eu acho que isto também simbolicamente foi o que se passou na época. Os sacerdotes eram ainda espiritualmente muito infantis, ainda se baseavam muito naquilo que os outros queriam ver ou aquilo que os outros iriam pensar, e o anjo aí veio mostrar, de facto, a importância desse conhecimento ser primeiro interiorizado, ser cimentado entre nós, na tal casa interior, e só depois nós o termos bem cimentado e bem compreendido, então passar esse conhecimento, darmos a oportunidade ao outro de, através disso, também criar a sua própria casa. Acho eu que foi isso que consegui perceber. Nossa, Minda, foi muito bom você ter trazido esse ponto, porque nós estamos aqui, quando o Felipe participou do estudo do NEP, dos 10 anos do NEP, com o Haroldo, aquele encontro foi muito bom, porque mais do que o Haroldo e o Felipe trazerem para nós a metodologia do estudo, né? Olha, temos que fazer isso, o grupo faz isso, o outro faz aquilo, a ideia de compartilhar. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele disse exatamente assim: participamos do NEP, eu até anotei essa frase do Haroldo. Participamos do NEP porque precisamos compreender o Cristo para bem seguir. Então, porque quando nós lemos um texto, eu não sei com vocês, eu estou aqui falando das minhas limitações. Quando a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho, aqui nós estamos estudando Lucas, eu tenho sempre que estar reavivando na minha memória que eu preciso me ver, me situar no texto. E trazer, como o Haroldo diz aqui, que nós vamos estudar isso, ler, compreender e trazer para hoje. Então, qual é a nossa reação? Foi bem isso que a Anica falou. Quando nós recebemos uma graça, porque a providência divina derrama graça sobre nós, bênção sobre nós, direto. Então, quando nós percebemos, porque muitas vezes nós só percebemos quando somos atendidos naquilo que pedimos, que foi o caso aqui de Zacarias. Ele pediu muito e recebeu. Só que na hora que ele recebeu, ele não soube o que fazer com aquilo. E é isso que a Anica trouxe. Muitas vezes nós não sabemos. Então, o silêncio foi praticamente imposto a ele para que ele trouxesse aquela bênção para o seu íntimo e reconhecesse e vivesse e se lembrasse ou tivesse em mente a grandeza daquilo. E a gente muitas vezes não tem. Então, isso que a Nica trouxe para a gente é muito importante, pelo menos para mim, eu vejo assim, que é como que nós vamos lidar com as bênçãos que nós recebemos. Porque não é só satisfazer o nosso desejo,
Deus não quer só satisfazer, dar uma satisfação. Isso tudo é para o nosso crescimento. Então, essa internalização do que aconteceu, desse fato, como nós vamos processar em nós e como nós vamos caminhar com isso dali para diante, isso requer toda essa. Então, essa experiência de Zacarias é também para nós, para o nosso dia a dia, bem como a Nica colocou. Acho que eu já falei demais aqui, se alguém quer contribuir antes de nós, com mais alguma coisa, antes de nós passarmos ao versículo de hoje. Quero eu, Márcia. Lembrei-me aqui, trazendo para os nossos dias, não é? Porque ele esteve, para além de uma transformação íntima, ele também teve uma experiência mediúnica. E, portanto, também, no que diz respeito aos trabalhos mediúnicos, há uma tendência das pessoas, quando não têm essa maturidade espiritual, de falar sobre o que aconteceu nas reuniões, de falar sobre se receberam benfeitores, se quem eram os espíritos, que tipo de espíritos é que eram, qual foi a comunicação, quem é que se estava a comunicar, se era este, se era aquele, se era o outro, se não sei quê. E isso é uma lição que nós podemos tirar para nós todos, não é? Que somos espíritas e que, não sei, acho que aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento, mesmo trabalho mediúnico, acho que ninguém teve. Mas pronto, isso não é relevante. Mas é comum mesmo nos trabalhos mais espirituais que haja uma tendência para as pessoas contarem, haja uma tendência para as pessoas falarem sobre. E podemos retirar daqui que esses momentos que ocorrem no Santo dos Santos devem ser vividos santamente. Devem ser vividos com recato. Devem ser vividos dentro de um contexto de silêncio. Porque o objetivo dos trabalhos mediúnicos é, efetivamente, a ajuda. E isso por si só já é a recompensa. Nós podermos ter a oportunidade de amparar alguém que está desamparado, de enxugar as lágrimas de alguém que está a chorar, de poder levar uma palavra de ânimo para quem está triste. E isso por si só já é o consolo. E vejam que ele poderia muito bem também não só falar daquilo que aconteceu consigo, mas falar da aparição que teve do anjo. Né? Da aparição que teve no anjo. E não deixa de servir. Porque o que está aqui é, para já, a prudência e a não exaltação. E isto vem corroborar as palavras do Cristo quando ele diz: aquele que se elevar será rebaixado, aquele que se rebaixar será elevado. O silêncio, a postura do silêncio nestes momentos é sinónimo de elevação. E para todas as pessoas que estão aqui a estudar a mediunidade, vamos reter este exemplo para que depois, um dia que se constitua uma mesa de trabalho mediúnico, nos trabalhos, não se fale fora deles. Que fique no grupo, que fique entre as pessoas que participam, porque aquele tipo de reuniões é como se estivéssemos todos no Santo dos Santos. Estamos a atender almas, enfermarias, estamos a recolher irmãos que estão num processo de sofrimento incrível, muitas deles. Então nós temos que ter muito respeito por isso. E temos que ter muita prudência quando saímos desses trabalhos, quando saímos dos... Porque esse processo é transformador. O processo de ajuda é transformador, só que ocorre dentro também.
Porque não há ninguém que fique indiferente, há alguém que está abatido e que possa ser levantado por causa das nossas palavras ou por causa do nosso trabalho. Para o médium, pela passividade que dá. Para o doutrinador, pelas palavras de consolo que dá a quem está em sofrimento. Então, respeitar isso é de facto também servir a Deus de uma forma muito profunda, que é isso que Deus quer. Essa palavra. Minda. Não, Minda não, Nica. Troquei aqui. Quando o Filipe agora trouxe realmente esta vertente do trabalho mediúnico, eu acho que há dois aspectos, que está-se a tratar espíritos que estão doentes, portanto tem que haver um sigilo médico. E depois há outra vertente, é que não saiba a vossa mão direita ou que deu a vossa mão esquerda, porque estar a fazer isso também é um ato de caridade. Portanto, se a pessoa se lembrar destas duas circunstâncias, quando um médico está a prestar auxílio, não é? Não vai comentar ou não vai dizer de que doença o doente padece, não é? Pronto. Auxilia e fica a coisa por aí. E também quando estamos a fazer a caridade, eu não gosto muito de andar a comentar o que é que fiz ou o que deixei de fazer. Mas pronto, isso acho que também depende da consciência de cada um, que é aí que é a tal, digamos, bitola que nos rege. Mas eu felizmente ainda não passei por aí. Estou em treino. Obrigada, Nica. Esse ponto que o Felipe trouxe, que a Nica complementou aqui brilhantemente para nós, é importante, porque muitas vezes, e nós comentamos isso, não sei se no estudo passado ou no que antecedeu, na semana que antecedeu, até por conta da alegria e da felicidade que estavam todos pela formalização da Casa com o Evangelho. E é bem por aí. Por quê? Porque eu, embora nunca tenha participado de uma mesa mediúnica, e seguindo o que o Felipe falou e o que a gente lê, o que lê aqui, lê ali, é o que a mensagem recebida, o trabalho efetuado ali, como o Felipe falou, nos transforma as pessoas que estavam ali. Então, elas saem daquela casa, vamos dizer, daquele núcleo, e vão para o mundo e vão agir coerentemente com as mensagens ou com o que o trabalho ali os transformou para o bem. Então, isso já é o suficiente, você não precisa comentar, entrar nos detalhes. É lógico que a gente lê em livros alguns detalhes, lê até em livros de André Luiz, de reunião mediúnica, como é que passou, o que era, mas no intuito educativo. O objetivo é educativo, até para nós, mas não na intenção de estarmos divulgando, como bem ali, como se fosse uma relação médico-paciente, divulgando as mazelas dos outros, quando nós já temos as nossas, para nos preocuparmos com elas. Então, foi muito importante destacar esse ponto. Alguém mais gostaria de contribuir com mais alguma coisa, antes de passarmos para o versículo de hoje? Deixa eu ver aqui se tem alguma mãozinha levantada. Tá É a minha, Márcia. É só para complementar aqui. Eu nunca vejo a sua, Felipe, está tão clarinho. Para completar a ideia. É que temos os dois pontos de vista, né? No caso de Zacarias, temos uma relação mediúnica benfeitora, não é? Ou seja, podíamos dizer um espírito de luz, né? Ou seja, uma experiência, um benfeitor.
né? E temos os dois polos, não é? Nem sempre, não é? Nem sempre estamos a falar de espíritos imperfeitos ou espíritos sofredores. Portanto, também às vezes nos trabalhos mediúnicos aparecem entidades luminosas, não é? Ou manifestam-se entidades luminosas, trazem esta vibração amorosa. Às vezes chegam espíritos que são familiares de quem está na mesa, não é? E trazem aquele amor, aquela irradiação, às vezes uma mãe, um pai, outras vidas, que vêm para serenar aquele que se está a comunicar. E essas vibrações amorosas acabam por fazer abrandar as raivas, os rancores, esse tipo de situações assim. Mas quer numa situação em que se recebe benfeitores ou tem este tipo de experiências mais elevadas, né? Quer quando estamos em processos de desobsessão, por exemplo, em ambas as situações, porque estamos a falar de um trabalho divino de amor ao próximo, né? Ou de uma revelação do mensageiro de Deus, porque entendemos um anjo como um espírito bom e ele torna-se mensageiro de Deus, não é? É uma evidência para nós da imortalidade da alma, uma revelação, mas que em ambas as situações o silêncio seja a nossa conduta. Muito bem. Silêncio para absorver bem a mensagem. Será por causa da injeção? Já que nós não temos mais contribuições aqui para o estudo passado, vamos ao versículo de hoje. Então, e aconteceu da semana passada foi, e aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa. E aí vamos para o 24. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: vamos fazer o 24, depois a gente vê o 25, é melhor assim, né, Felipe? E alguém gostaria de comentar, depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo. Vamos lá, Minda. Eu fui pesquisar sobre concebeu, o significado, desenvolveu em si após o estudo ou meditação. Depois, tomar juntamente, conter, absorver, compreender, perceber, receber, recolher. Ficar grávida. Palavras relacionadas. Concebido, concebimento, preconceber, concepção, conceito, conceição, imaculatismo. Foi o que lá estava sobre a palavra concebeu. Fiquei curiosa e fui pesquisar. Obrigada. Agora, Nica. Vamos, Nica. Eu também fui pesquisar o sinónimo e em relação a concebeu, eu escolhi aqui 2 coisas que acho que se complementam, que é aceitar e compreender. Elizabeth aceitou e compreendeu esta missão que ela teve que realizar para, de facto, abrir o caminho para a vinda deste filho, este ser especial que também, por sua vez, vinha abrir outro caminho para outro ser especial, que foi Jesus, não é? E isto é um encadear de aceitação e de compreensão, que já vem, de facto, de uma preparação espiritual prévia, de certeza, porque à época uma coisa destas, se hoje em dia já é complicado uma pessoa aceitar, digamos, uma coisa semelhante, agora imaginemos há 2000 anos atrás, não é? E esta aceitação
só pode ser completa quando se compreende e se tem um entendimento. No fundo é isso que acontece connosco em relação a esta doutrina. Nós acabamos por aceitá-la e necessitá-la porque compreendemos que só através dela é que vamos ter o entendimento necessário para continuarmos a caminhar e a abrir caminho para outros em direção ao Pai, não é? Que é esse o nosso objetivo, é chegarmos o mais perto possível dele. Pronto, foi por aí que eu andei também. Apesar de o depois também fui pesquisar, e é um ato contínuo, portanto, depois daquilo que foi dado a acontecer, não é? Em relação a Zacarias, depois daquele momento de transcendência, continuou a haver, houve a continuidade deste ato através de outras situações não iguais, mas com a mesma dimensão e com a mesma com o mesmo impacto, digamos, espiritual quanto aquela, apesar de já não envolver, digamos, atos mediúnicos, mas de qualquer das formas o efeito a nível espiritual penso que teve a mesma importância. Se calhar não logo entendido imediatamente, mas que agora olhando já mais à frente, não é? No tempo, de facto, vemos essa dimensão. E agora passa a bola outra vez. Agora o Felipe. Depois a Helena, em seguida. Ok, é só para dar aqui um alerta para o nosso estudo, porque é importante, que é para nós não saltarmos o versículo, ok? Para nós levarmos o versículo, refletirmos na primeira parte do versículo, e depois então quando chegar à altura de falarmos de Elizabeth, falamos de Elizabeth ou de outra coisa qualquer, entendem? Porque o versículo tem um encadeamento, ok? Portanto, vamos refletir primeiro, se ninguém tiver nada a acrescentar nas primeiras frases, depois quando vier as palavras ou coisa, portanto, nesses momentos nós introduzimos aquilo que estudamos ou que pesquisamos, está bem? É só para fins metodológicos nossos, para a gente aproveitar mais, não é? Porque senão depois estamos a saltar de um lado para o outro e o versículo tem um encadeamento e um raciocínio lógico, está bem? Pronto, era só esse parênteses. Serve-nos para todos, não é? Portanto, para a gente coordenar e para a gente levarmos as coisinhas, para aproveitarmos mais, é só isso, está bem? Pronto, então estava aqui a refletir, Márcia, sobre o que acontece depois daqueles dias, porque aqueles dias, quem são, não é? Como é que a gente se sentiria, né? Como é que nós nos sentimos depois de nos sentirmos transformados, salvo a redundância? Como é que é, depois daqueles dias? Como é que nós nos sentiríamos depois de atingirmos o nosso sonho? Depois de nos ser revelado por Deus aquilo que nós andamos toda uma vida à procura? Como é que é o estado íntimo depois desses dias? Certamente que será um período de profunda reflexão. Porque reparem numa coisa, aquilo que nós não dizemos para fora, ruminamos para dentro. Ou seja, é uma experiência que vem de dentro e depois é como se visitasses os sentimentos em ti. É exatamente. Teve sido levantar, exatamente. Mas nós não conseguimos, né? Explodimos de alegria. Mas aquilo, né? É depois, né? Depois de se concretizar, acho que é isto, depois de vermos que é uma realidade, como é que é connosco? Né? Como é que é? Como é que sentir Deus a manifestar-se em nós, como é que são esses dias?
ainda apanhando a ideia da mediunidade, depois de sairmos de uma noite em que praticámos a caridade, como é que vamos para casa? Depois dos doutrinadores falarem com almas necessitadas, como é que vão o coração deles para casa? Depois dos médiuns darem as passividades em nome de Jesus, como é que eles vão para casa? Não há como não nos transformarmos. Não há como. Então, Felipe, essa transformação, eu vejo esses dias, quando eu estive lendo aqui, eu pensei assim, depois daqueles dias, eu imaginei Zacarias chegando ao lar, de retorno, sem falar, tendo que se expressar. Imagina o contentamento dele e tudo aquilo que ele queria contar, porque nós já vimos aqui, já estudamos um pouco sobre Zacarias e Isabel, o tanto que eles se amavam, o tanto que se respeitavam, como viviam. Então, essa, vamos dizer assim, cumplicidade entre eles, esse levaram dias para digerir, vamos dizer assim, toda essa transformação. Vamos ouvir aqui o que a Helena tem a nos dizer, Helena. Seguindo nessa. Ainda referente a Concebeu, eu vi umas frases que me despertaram muita atenção. Conceber um filho, formar uma ideia, imaginar, inventar, criar através da reflexão, construir, elaborar, criar através de imaginar. Eu creio que Elizabeth, quando compreendeu o que o marido lhe trazia, ela a partir daí começou a imaginar dentro dela vida. E a reflexão dela foi elaborando precisamente essa ideia através do pensamento. Ela criou dentro dela esse ser que foi anunciado pelo anjo. Fez-me pensar que nós podemos, através do pensamento, criar a realidade, acreditando que é possível. Isto foi o que eu senti. Obrigada, Helena. E essa questão que Zacarias retornou, então houve um prazo que aqui Lucas não diz, ele diz depois daqueles dias. Então ele não precisa esse prazo, ele não diz se foram 3 dias, 2 dias, uma semana, ele não diz, mas houve, a gente entende que houve um período para que tudo isso se acomodasse. O casal não foi só Zacarias, porque ele teve uma experiência mediúnica, como o Felipe colocou, ele teve essa experiência única, íntima, com a divindade, como mensageiro de Deus, ali num lugar reservado para ele, e ele chega em casa com isso, para ele, só que não era só para ele. Embora ele tivesse recebido a notícia, a boa notícia, isso era uma bênção para o casal. Então ele colocou, de alguma forma, isso para Isabel. Então isso foi transcorrido algum período para que o casal fosse transformado. Essa transformação íntima também alcançasse Isabel.
porque ambos foram tocados e transformados pelo anúncio da chegada de João. Então, o anúncio da chegada de João, primeiramente a Zacarias, também chega para Isabel. E o casal se transforma. Daí a gente vê porque que lá no início, quando começamos a estudar a perícope do nascimento de João Batista, do anúncio, nós vamos ver toda aquela explicação sobre o casal, como eles viviam juntos, como eram exemplos. E nós vimos aqui como eles se amavam, porque não tinham filhos, ele podia ter separado, tudo isso foi visto. E agora a gente entende, vem caminhando no Evangelho de Lucas, nessa passagem do anúncio do nascimento de João Batista, e nós vamos chegando e vendo por que ela também pôde ser transformada, e os dois, passado aqueles dias, depois daqueles dias, ela então concebe, os dois ficam grávidos de espíritos novos. Não é só João Batista que chega, como vai chegar como novo. Eles também são novos espíritos. Eles estão agora realmente vivendo, experienciando e sentindo o que eles foram escolhidos para viver aqui. Então, o casal está nessa mudança, sentiu, e aí ela concebeu. Então, vamos lá, Felipe. Os pais também renascem espiritualmente. Né? Eles vão renascer também com o filho. Agora, mais maduros. Agora com novas experiências. Né? Novas criaturas são. Em Cristo, novas criaturas nos tornamos. Né? Então, é isso. Estava a ver aqui os nomes, né? E relacionar o significado dos nomes com toda esta história, novamente. Faz sentido porque temos aqui o nome de Elizabeth. Zacarias, Deus se lembrou. Elizabeth, Deus dá. Isto é lindíssimo, porque Deus se lembrou de Zacarias, né? Das suas preces, das suas rogativas. Elizabeth, que era estéril, né? Deus dá. E o filho, Deus é benevolente, João. Ó Deus é misericordioso. Então vejam como é que a palavra de Deus, no significado dos três, está sempre presente. Porque o plano da reencarnação de João Batista é um presente de Deus, não só para eles, mas para toda a humanidade. Estão a ver? E é curioso porque ela vai dar também à luz. E vai dar de si, de dentro de si. Né? Porque o processo da maternidade é gerado onde? No ventre, no seio. Né? Porque as coisas de Deus, o filho, né, é gerado no ventre. Por isso, na Ave Maria, não é? Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então, o processo da maternidade, vejam que é uma mãe que era estéril, né? Ver-se a dar à luz. Já imaginaram a alegria que poderá ser para uma mulher que até aqui, já em idade avançada, era estéril e que tem a notícia que vai dar à luz. Ora, se o nome dela é Deus dá, significava que isto já estava escrito. Porque Deus nos dará a todos. Só que tem que partir de dentro. Né? Porque a revelação divina tem que partir mesmo das nossas entranhas. Né?
É uma coisa visceral, é uma coisa espiritual. Muitas vezes nem sabemos de onde é que vem, não é? Mas está matriciado na nossa existência, na nossa individualidade, no nosso ser. E é realmente muito, muito intenso e profundo. Vou passar a palavra. Obrigada, Felipe. Vamos lá, Anica. Também é para parafrasear o que o Filipe acabou de dizer, é quando nós concebemos o conceito de Deus em nós, todos nós damos à luz e damos dessa luz para todos, e acho que isso é visível, mesmo não sendo uma coisa material, não é? A luz não é uma coisa que não se consegue tocar, mas ela sai dentro de nós e é visível. E, portanto, todos nós, sejamos homens, mulheres, qual seja o sexo, como espíritos, todos concebemos quando interiorizamos essa parte divina em nós e se transforma em luz. Foi essa imagem que me apareceu agora quando o Filipe estava a falar. Obrigada, Anica. Bem por aí. Quando ela disse concebeu, e eu acho que foi a Minda que nos trouxe aqui, que ela falou que concebeu um filho, uma ideia. Então, tudo isso faz parte do processo de transformação. Então, eles, ambos, o casal, sofre uma transformação através do anúncio da chegada. Primeiro Zacarias e depois Isabel. E aí chegamos, e passado aqueles dias, depois Isabel concebeu. Então, olha só, eles estão bem o que Felipe falou, eles estão gerando algo, um ser novo, mas eles também estão nascendo o homem novo, a mulher nova. É isso que Paulo nos traz, essa transformação. Tudo isso aqui está conjunto. Junto. A transformação vem para o casal, para a chegada de João Batista e o nascimento do homem novo, em todos. Vamos lá, Felipe. Estava aqui a refletir sobre a concepção de um projeto divino em nós. O facto de estarmos aqui no NEP é a concepção nossa de um projeto divino. Porque aquilo que vai ocorrer dentro de nós aqui vai ter repercussão nas pessoas que se foram cruzar connosco. Por outro lado, todas as nossas obras serão nossos filhos. A nossa casa com o Evangelho é nossa filha. É nosso filho o projeto. Porquê? Porque participamos nele, criamos obra nele. Obra de quem? Obra de Deus. Então, há este sentido da concepção para o trabalho divino. Da concepção para aquilo que nos compete dentro do processo da criação divina. Porque este nascimento é o nascimento da predisposição para o servir. Predisposição para aprender, para que comece a germinar dentro de nós este sentido espiritual de Deus. Porque é bonito nós deixarmos obra feita. Para já, primeiramente em nós, não é? Mas é no mundo íntimo que isso acontece primeiro. Se tu não tiveres fé, não estás aqui. Estás em outro lado qualquer. Se não sentires necessidade de querer melhorar, não estás aqui, estás no outro lado qualquer. Portanto, parte sempre de um íntimo, de uma ideia, não é? É
Eu lembrei-me agora da mulher com fluxo de sangue. Ela pensou que ao ir até Jesus que ele o curava. Nós estamos a fazer isso aqui. Estamos aí perto do Cristo para que Ele nos cubra. Estamos aí perto do texto para que aprendamos com Ele. Então há esse germinar do espírito, da espiritualidade. E há uma necessidade de querer também conceber. Porque quando ocorre o parto, é doloroso, porque renascer é doloroso. Qualquer renascimento é doloroso. Só que agora estamos a renascer para um projeto divino. Estamos a renascer para um projeto divino. E isso muda tudo. Não há como. Muda a nossa visão de vida, muda os nossos princípios, muda as nossas prioridades. E quando deixamos... Porque reparem, até a sabedoria da biologia também é muito simbólica. Há um período para o nascimento. Significa que não é logo, a pessoa não chega aqui, não é? Ou a pessoa não chega a um centro espírita, ou não se chega a coisa e transforma-se, não é assim? Há um período de maturação, para quê? Para que ocorra o parto. Sendo difícil, é o início de uma nova vida. E depois vamos relacionar isto com o nascimento do Cristo, não é? Porque isto ainda é uma preparação, isto é uma introdução à vinda do Cristo ainda. E antes de nós chegarmos aqui, que nós paramos aqui, que ela concebeu. E agora nós podemos avançar um pouquinho. E ocultou-se por 5 meses. Quem gostaria de comentar esse fato que ela se ocultou? Ela concebeu, passaram os dias, ela concebeu, e durante 5 meses ela se ocultou. Ô, Maria José, que prazer te ouvir. Olá, Márcia, obrigada. Boa noite a todos. Eu estive aqui a pesquisar e encontrei uma coisa muito engraçada. Portanto, ocultou-se no dicionário comum, não é? Esconder. Nós já falámos aqui do silêncio, desta necessidade de nos refugiarmos para o nosso íntimo, não é? E depois aqui por 5 meses. Mas porquê os 5 meses, não é? Eu estava aqui a pesquisar no NetSearch e encontrei aqui na lei de Moisés, o Pentateuco, não é? Que o 5º livro é traduzido em palavras. Ou seja, é como se ela tivesse aquele tempo todo em silêncio para que houvesse ali um momento de reflexão interior, depois de toda aquela alegria, aquela alma tão cheia de felicidade, houve ali uma necessidade de se acalmar e só depois poder traduzir isso em palavras. Porque nós, por vezes, somos tão assolados por tantas emoções tão fortes, que nos esquecemos de ver o que é mais a importância,
ou seja, ela tinha uma necessidade, tinha um desejo tão grande de ser mãe e conseguiu, por seu merecimento, como já pudemos constatar, mas não é a mãe de qualquer outro ser, vai ser a mãe de João. E estes 5 meses, se calhar, tem a ver com um momento de reflexão interior, que é uma missão maior, não é só o facto de ser mãe, vai ser a mãe de João. E isso, de facto, é bastante interessante. E foi isso que eu trouxe agora, Márcia. Não consegui pesquisar mais nada, desculpa. E já trouxe muito, Maria José, trouxe muita coisa bonita para a gente pensar aqui a respeito, viu? Eu vou passar aqui para a Anica, depois para o Felipe, e depois eu comento. Obrigada. Eu vou utilizar a minha experiência de ter sido mãe para me colocar um bocadinho no lugar da Elizabeth. E felizmente não passei por essa experiência de ser estéril. Mas eu penso que ela, nesses primeiros, deduzo eu que foram os primeiros 5 meses de gravidez, eu acho que é quando nós começamos a criar essa ligação física e, neste caso, também espiritual que havia nestes 2 seres que previamente tinham já, digamos, este compromisso, um como sendo mãe e o outro sendo filho. E eu disse sempre que os meus filhos só eram meus enquanto estavam dentro de mim. Depois deixavam de ser, porque quando eu lhes dava a hipótese de virem a este plano, a partir desse momento, eles já deixavam de ser meus. Eu, pelo menos, e então achava sempre que aquele tempo que eu tinha, aquele recolhimento mútuo, enquanto eles se desenvolviam, enquanto eu lhes dava a hipótese disso acontecer, de facto era um momento único. E eu acho que a Elizabeth aproveitou esses 5 meses, de facto, para ter esse momento de luz único, que é a pessoa poder dar a hipótese a outro ser de vir a uma nova vida. E ela sabia, no seu subconsciente, ela sabia que aquele filho iria ser especial, assim como a circunstância também já era especial. E eu penso que ela reservou-se a esse período de tempo para, digamos, vivê-lo de uma forma só sua, sabendo que não era só sua, não é? Mas pronto, eu acho que isso só se consegue perceber quando se passa pela mesma circunstância, que é quando uma pessoa está a gerar esse ser dentro dela. Não o sente, depois começa a sentir e depois começa a perceber que aquilo, eu pelo menos percebia que aquilo depois já não me pertencia. E, portanto, uma pessoa desfruta da gravidez e daqueles primeiros meses em que eles dependem de nós, de facto, para tudo. Mas depois, quando começam a aprender a ser gente, pronto, temos que abrir mão e orientá-los o melhor possível, mas a partir daí o momento é deles, já não é nosso. E eu agora revi-me um bocadinho aí nesses 5 meses da Elizabeth, porque eu também achava que nessa época as coisas eram vividas de facto com uma plenitude diferente depois do resto do caminho. Obrigada, Nica. Ô, Felipe, Então, vou jogar mais um aí para você, viu?
Felipe, Tá certo. antes e depois que o Felipe falar e fala alguma coisa. Mas eu vi aqui o número 5 em hebraico, é o número da redenção divina, graça e bondade de Deus. Olha lá, Felipe, mais uma para você. Espetáculo. Então, estava-me a lembrar aqui do Pentateuco mosaico. Imaginem qual é o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Este 5º mandamento, os 10 mandamentos, os 4 primeiros, ligam a criatura a Deus. Os 5 últimos dizem respeito à nossa relação com o próximo. E no meio está o honrar o pai e a mãe. Através do processo da reencarnação, do nascimento do espírito ligado ao vínculo do pai e da mãe, nós estamos a ligar o quê? Deus ao mundo. Se olharmos para o ponto de vista simbólico, Deus, que é pai e mãe, eles ao honrarem pai e mãe, estão na verdade a honrar o quê? A honrar a Deus. E através do ventre, ou seja, do nascimento de João Batista, estão a ligar quem? Deus ao coração humano. Que incrível isto. Como é que tudo se interliga? Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Porquê? Porque o projeto é um. Falta-nos, no movimento espírita, o entendimento do Velho Testamento. Porque se nós entendermos o Velho Testamento, e eu também muito fraquinho, né? Não percebo nada do Velho Testamento, também nunca me debrucei sobre isso, né? Como é que posso saber? Pelo menos nesta vida. Mas reparem que o ideal, não é? Nós estamos aqui, temos as luzes espíritas, mas a primeira revelação já dizia tudo isto. O que é que faltava? Faltava o entendimento daquilo que era dito e daquilo que estava oculto naquilo que era dito. E é mais por aí. Daí que nós temos tanta dificuldade em mergulhar no Evangelho. Não é? Porque quem lê, literalmente, não é possível nada disto. Só que há uma linguagem natural, que é uma linguagem que nós cada vez mais vamos ficando com mais sensibilidade. Nós hoje, quando olhamos para um versículo, já lhe conseguimos retirar qualquer coisinha. Verdade ou mentira? Algumas pequenas, nem que sejam pequenas reflexõezinhas. No princípio, 0. É que é isto. Porquê? Porque faltava-nos experiência, faltava-nos linhas condutoras. Nick, olha. Então é por isso que agora eu já percebo esse meu êxtase dos 5 meses. Eu sinto, quer dizer, não entendia, mas eu de facto sou a interface entre Deus e o mundo. Eu estou a fazer a ligação, daí sentir-me especial de alguma forma, certo? Márcia, deixa-me só completar uma coisinha que é mesmo só para... Diz, eu estava a ver aqui o que acontece aos 5 meses de gestação e diz aqui que a mãe já é capaz de sentir alguns movimentos do bebê. Ou seja, já se sente o quê? A manifestação de Deus dentro de si. Peço desculpa não ter levantado a mão, mas ao mesmo tempo é essa sensação de impotência, porque eu só sou um canal e aquilo passa assim e depois esfuma-se. Portanto, percebe a minha aquela sensação de pequenez que ao mesmo tempo eu sentia-me magnânime por ter a possibilidade de dar a vida, mas ao mesmo tempo sentia-me pequenina porque sabia que aquele momento era efêmero, não é? Estou ali
naqueles 9 meses, de facto, a ser uma coisa que me transcende. E depois, se calhar não estão a ver o filme como eu, mas é uma sensação que só uma mãe consegue perceber. Eu, pelo menos, é bom, estou grata a Deus de me dar essa capacidade, mas depois é como se estiver a chupar um chupa-chupa e de repente não me deixam chupar até ao fim. É a sensação com que eu fico, a nível espiritual. É que ainda não me foi dada a oportunidade de chupar o chupa-chupa até ao fim, é só assim um bocadinho. Tenho que ver se aprende muito, que é para merecer chupar o chupa-chupa. Perdoem-me a analogia, mas pronto, isto é assim. Por alguma razão me veio esta ideia, não sei explicar mais. Obrigada, Nica. O que acontece é que você disse que é um tempo curto, tudo, mas é muito intenso. E essas transformações, elas devem ser intensas em nós, até para que elas realmente se concretizem. Então, eu tenho um livro que eu sempre consulto aqui, que é o Evangelho Sem Mistérios, o Evangelho de Lucas sob a ótica espírita, de Morel Felipe Wilson. Eu acho que vocês já ouviram falar. Eu sempre dou uma consultada. E eu vou ler um parágrafo que ele fala sobre essa transformação. Então, sobre o período dos 5 meses que Isabel se oculta. Então, ele diz assim: só quando a chegada da mudança é fato visível, porque aos 5 meses, uma gestação já é visível, as pessoas, você já circula e as pessoas já conseguem. Então, vamos imaginar, Isabel, que era considerada, que era estéril, e era conhecida na aldeia onde ela habitava, o casal habitava, que eles não podiam ter filhos. Então, se ela aparece inicialmente, no começo ninguém vai ver a transformação. E ela também precisava de um tempo para que essa transformação, Zacarias ficou mudo e surdo, ela se ocultou. Ela também precisou desse período de reserva, de voltar-se a si. Então, quando aquilo tudo já estava concretizado e visível, ela pôde se expor ao mundo. Então, ele diz assim: só quando a chegada da mudança é fato visível, como a gravidez de 5 meses, é que Isabel se deixa ver. Então, ela se deixa ver, esse novo espírito se deixa ver pelos que estão fora, porque com Zacarias tinha a multidão, o povo que estava fora do templo. E para Isabel, são as pessoas que estavam fora da casa, fora da sua intimidade. Então, ela se deixa ver. E ele continua: do mesmo modo, nós, quando abraçamos novas resoluções e formamos novos hábitos, transformamos o nosso modo de pensar. Foi o que o Felipe bem comentou, a Nica comentou, e fomos vários comentários. Ficamos grávidos de uma nova maneira de sentir, de uma nova maneira de ser, de uma nova maneira de viver. Então, nós precisamos de um tempo de isolamento, de um tempo em que fiquemos surdos e mudos aos costumes antigos, aos velhos modos de pensar, de se portar e de viver em sociedade. Mãe me diz, é o que o apóstolo Paulo quer dizer quando fala do homem novo, que deve substituir o homem velho.
Esta é a transformação ocorrida com o casal Zacarias e Isabel, que simbolizam a preparação de um novo tempo, representada pela vinda de João Batista e a transformação interna que isso provoca em cada um de nós. Então, eu lendo isso aqui e pensando, eu estou revisitando, relendo, fazendo um novo estudo do livro Mensageiros, os Mensageiros. E no capítulo 1, quando André ele toma consciência de que ele havia se transformado, o título do capítulo é Renovação. Então, ele fala como ele se desligou dos laços inferiores, e toda essa transformação que tinha acontecido com ele, que estava acontecendo com ele, e ele está tomando consciência dessa transformação toda. E Narcisa fala para ele, André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. E isso aí me chamou muita atenção, porque eu acho que se encaixa perfeitamente no que nós estamos vendo aí e na mensagem que isso nos traz, que essa passagem nos traz. Já de todos os versículos anteriores até aqui. É uma renovação mental. E nós vamos ver no Pensamento e Vida que mente reúne sentimento e o pensamento. E o pensamento cria, o pensamento transforma, o pensamento... vou até ler como está lá. Um pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar, gerar novo e sublimar. Então, quando chega essa renovação mental, e eu até recomendo, quem quiser, eu depois, até o Haroldo Dutra Dias, que está fazendo o estudo desse livro. Ele faz às quintas-feiras, às 7h30 do Brasil. Agora nós estamos aqui, ele está fazendo o estudo, eu sempre assisto depois. E ele fala dessa renovação mental e nos traz uma palavra que eu, em grego, que eu já vi aqui, e tem no Evangelho de Lucas, e é de metanoia. Então, metanoia, ele diz que a tradução como arrependimento, mas arrepender-se, arrependimento, deixa eu ver aqui nos papeizinhos onde é que eu coloquei, mas é essa mudança mental, essa mudança de opinião, de sentimentos, de vida. Então, eu achei que seria bom trazer isso para vocês, para ver como que quando a gente está estudando o Evangelho e nós vamos nos colocando, nos expondo a outros estudos, a outras leituras afins, nós vamos vendo como tudo se encaixa, como bem o Felipe falou, a Nica, e vai tudo se encaixando. Então, Emmanuel fala da introdução, é um parágrafo, desculpa estar falando demais aqui, porque eu acho que é mais uma troca, mas só para fechar. Dessa renovação mental que aconteceu com Zacarias, com Isabel também, que todo esse movimento que acontece conosco aqui, acontece, várias experiências já foram colocadas, vários dos integrantes aqui do grupo já relataram as suas experiências, compartilharam conosco, e todos nós estamos nos transformando. E na introdução,
Emmanuel termina assim: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, que é o que acontece conosco, né? Lembra-te de que em espiritualismo, ele não fala nem espiritismo, ele fala em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito. Então, vai sempre, ele continua, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes. Em que só a transformação de ti mesmo, a metanoia, a luz da espiritualidade superior, te facultará acesso das fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além. Olha, Zacarias recebeu uma mensagem edificante, uma mensagem, uma boa notícia do além. E que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, como foi comentado aqui. Não é só para isso, mas acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, eu achei esse último parágrafo sintetiza muito do que é dito, do que foi estudado aqui por nós nessa passagem de Lucas. Essa renovação mental, essa transformação, essas mensagens que nos chegam, porque chegam a todos nós, talvez não como a Zacarias, mas nos chegam, e que se destinam para que a gente, acima de tudo, tenha o senso de que somos filhos de Deus e façamos o inventário de nossas próprias realizações e nos integrarmos, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Era isso que eu gostaria de trazer para o grupo aqui, para como que fazendo um fechamento aqui, ainda não encerrando, mas trazendo um conjunto aqui de ideias sobre o nosso estudo. Nossa, ficou um silêncio agora. Felipe, vamos lá, Felipe. Estava aqui a refletir sobre, gostei daquela ideia do tornar-se visível, da ocultação e depois do tornar-se visível. Porque só depois, muitas vezes, de reflexões é que nós temos a coragem de nos tornar visíveis. Porque a visibilidade em nome de Deus também tem muito julgamento. Também tem muitos desafios. O próprio Cristo avisou os discípulos. No mundo, 3 aflições. Vejam, ela é uma mulher. Né? Ser mulher no contexto onde está inserida, ainda por cima estéril, já é um estigma bastante grande. E ainda dizer-se que o filho, né, vem dar a felicidade a muitos, portanto, e com estas revelações espirituais, pior ainda. Né? Portanto, há aqui um contexto muito propício a altos testemunhos. E esse tornar-se visível, podemos transportar isto também para o trabalho espírita. Ainda estamos retraídos no oculto? Ou sentir Deus dentro de nós já é suficiente para nos desocultarmos, né? Para renascermos?
Já pensamos o suficiente, ou seja, já se operou em nós essa mudança de padrão mental que nos dá a segurança de seguir adiante sem receios, sabendo as repercussões espirituais que isso tem para os outros e para nós próprios. Não é? Vejam, estes momentos têm sido importantes para vós? Pois é. Agora imaginem quantas pessoas como vós podem ser geradas por causa de cada um sair do oculto de si mesmo. Estão a ver onde eu quero chegar? Significa que não estejam. Mas eu estou a dizer é que a lei do amor, não é? A presença de Deus em nós, a capacidade que tem de multiplicar. A capacidade que tem de espalhar bênçãos. Porque um coração transformado, não é? Um coração transformado, verdadeiramente transformado, ele o quê? Transforma outros. E o Evangelho vem assim, a pouco e pouco. Sem proselitismos. Nunca se forçou ninguém para estar aqui connosco. E é assim que deve ser. Não é? Nunca se coage ninguém. Porquê? Porque ninguém tem que ser coagido a nada. Porque isso já não é de Deus, a coação. Não é? Já não é de Deus. Tem que partir da pessoa. A pessoa que tem que querer. E no que diz respeito à nossa própria transformação também é assim. Tu é que tens que sentir o teu próprio tempo para germinar. Tu é que tens que sentir o teu próprio tempo para conceberes. O quê? As tuas próprias obras. Porque todos temos obras para cumprir. Todos temos trabalho para realizar. Eu farto dizer isso, né? Do trabalho e da utilidade do trabalho que tem para a nossa vida. Porque o trabalho em nome do bem transforma-nos. Porque é a própria experiência do trabalho que nos transforma. É a nossa presença aqui que nos vai transformar. É o nosso esforço aqui que nos vai transformar. É o nosso empenho, a nossa disciplina, o nosso sacrifício individual. Porque servir em nome de Deus requer o quê? Requer tempo, requer compromisso, requer disciplina. E todas essas coisas nos dão... É esse tipo de vivência que nos traz a transformação. Mônica. Obrigada, Felipe. Era só também para complementar que eu não sei até que ponto é que a minha semeadura vai dar ou não a hipótese de haver já uma certa germinação e mesmo eu nem ter a capacidade de perceber isso, mas tanto a nível físico, mas a nível espiritual, eu, vivendo sozinha, eu nestes dias tenho a sensação de ter a casa cheia, não vos sei explicar porquê nem como, mas eu sinto-me acompanhada. E às vezes mesmo eu não tendo, ou estou cansada, ou estou mais desmotivada, ou como vocês reparam, eu também não faço uma grande preparação, porque também não tenho tido muita paz de espírito para isso, mas pronto. Mas há sempre qualquer coisa que me diz, não, tens que ir. Porque eu sinto que eu vindo, alguém vem, percebe? E eu sinto muito essa necessidade, porque sei que estou aqui a falar convosco, mas não estou sozinha. Há pessoas que estão a absorver e estão
pessoas, barra espíritos, que já estão livres desta fardamenta, mas que estão aqui, de facto, também a crescer um bocadinho ao pé de mim. Eu pelo menos sinto essa companhia e essa minha missão, de alguma forma, que não é visível para mim, mas que eu a sinto. E espero bem que tenha resultado. Quando lá chegar ao outro lado, se Deus quiser, hão de me fazer passar, se calhar, essa informação. Só para eu ficar um bocadinho mais tranquila. Obrigada, Nilka. Todos nós estamos avançando. Nós não somos os mesmos de quando nós começamos esse estudo. Todas essas interpretações e as opiniões e os sentimentos que brotam e que cada um traz para o grupo, isso já prova isso. Que esse estudo, ele passa por dentro de nós, ele nos atravessa, ele vai às nossas entranhas. Então, daí conseguimos, não somos mais as mesmas pessoas, e ainda bem, ainda bem. Isso é uma conquista, alguma coisa está resultando. Né? Então, e vamos caminhando e vamos trazendo isso. Vamos, Marta. Queremos te ouvir, Marta. Obrigada, Márcia. Eu estava aqui a pesquisar porque eu estou muito curiosa. Estou muito curiosa como é que será que Isabel, como é que eu pensar como é que teria sido a reação dela ao facto de Zacarias ter ficado mudo e surdo durante aquele tempo todo. Estava eu aqui a tentar pesquisar algo sobre isso para a minha curiosidade, mas como nada é por acaso, não consegui pesquisar nada sobre isso, não me apareceu nada, mas ainda referente aos 5 meses. Ou seja, durante os 5 meses ela ocultou-se, não é? Como nós também já estudámos, ou seja, a partir dos 5 meses. Entretanto, houve o encontro dela com Maria e foi precisamente depois dos 5 meses que ela sentiu, não é? O bebé, o João, a mexer dentro dela, a saltar de alegria por saber que em Maria já havia algo também. Então achei curioso porque eu fui à busca de uma coisa e encontrei outra e achei muito curioso ainda relativamente aos 5 meses, por tudo aquilo que nós já falámos, ou seja, no ventre dela já existia, não é? Quem reconhecesse no ventre de Maria que havia algo também maior ainda por vir. E era só o que eu queria partilhar. Mas continuo curiosa como é que será que Elizabeth... não sei se alguém já estudou alguma coisa sobre isso, mas estou mesmo curiosa para saber como é que Elizabeth aceitou a surdez e a mudez, neste caso também de Zacarias. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Nós todos agradecemos. Olha, dá até para extrapolar um pouco. Porque como eles eram um casal que amava Deus e seguiam os preceitos da época, da religião que eles abraçaram no tempo deles, eram reconhecidamente lá no texto de justos, né, e bons exemplos na comunidade. E aí, assim, eu aqui no papel dessa encarnação feminino, eu vi, a gente vê dentro do Evangelho o papel das mulheres, né? Como é que eles têm destaque em algumas passagens e ficam marcadas. Então, ela entendeu o que havia passado, o que estava passando no Zacarias, aquilo dele ter ficado mudo e surdo, e também com ela, porque ela teve um período de recolhimento.
E nós vamos ver que não houve dúvida. No versículo seguinte, nós vamos ver, porque não houve dúvida dela quanto à graça, quanto à bênção recebida. Então, ela ali, a gente pode ver que ela saiu, vamos dizer assim, de um papel em que ela tinha até era condenada, vamos dizer assim, pela comunidade por não ser mãe, e agora ela assume uma posição, ela se mostra uma outra posição, embora eles fossem ambos, e ela também, reconhecida dentro da comunidade por todo o seu comportamento e a sua devoção a Deus durante toda a vida até aquele tempo. Então, ela tem esse novo papel dentro da comunidade. E isso também requer uma preparação, porque até então ela era vista de um jeito. E quando ela se mostra, como bem o Felipe diz, ela se oculta e depois se mostra, ela já se mostra diferente. Ela tem, vamos dizer assim, uma nova personalidade, um novo trabalho, uma nova função, mesmo sem falar muito, vamos dizer assim, sobre aquilo, mas essa transformação dela, íntima e exterior, ela tem um papel dentro daquela comunidade. Vamos lá, Nica. Eu acho que este casal, como se acompanhou em tudo aquilo que tiveram que passar na sua vida, e nós sabemos que tudo o que nós passamos é para a nossa evolução, não é? Espiritual. Eu acho que quando os dois se aperceberam da graça, foi-lhe, de alguma forma, imposto o silêncio e aquela forma impeditiva de se manifestar. Mas eu penso que ela também, o ter-se recolhido, de alguma forma, agora não me sai, uma forma de solidariedade em relação a essa graça e à circunstância de ele ter sido vedada a hipótese de alguma forma, de manifestar da forma mais normal, que seria verbalizar e transcender essa alegria de dentro para fora. E como eles se acompanharam mutuamente, eu penso que em conjunto fizeram essa transformação para depois, ao virem, digamos, novamente a serem, digamos, avaliados pela sociedade, virem em paridade, digamos, em igualdade de circunstâncias e de elevação também espiritual, acho eu. Tiveram os dois esse período em paralelo para se e em conjunto fazerem essa contestação, está-me a fugir as palavras, bem, não interessa, de que de facto os dois tiveram que passar por esse processo em conjunto de elevação e digamos, de realização espiritual e de missão, que eles devem ter, de facto, nessa altura, terem a certeza de que, de facto, eram pessoas especiais com uma missão especial. Que não há o tal acaso nas nossas vidas e que tudo o que nos acontece tem um propósito maior. Com certeza, Nica. Obrigada. Agora, Felipe. O texto diz que eles eram ambos justos perante Deus, né? Que observavam todos os mandamentos. Portanto, depois vemos que eles são casados, estão em união. E podemos relacionar o silêncio de Zacarias com a ocultação de Elizabeth. Então eles estão a falar a mesma linguagem. Ou seja,
estão na mesma sintonia espiritual. É como aquelas pessoas que nós, sem falarmos com elas, sabemos aquilo que elas estão a sentir, sabemos aquilo que elas estão a viver. Porquê? Porque estamos na mesma sintonia espiritual. Então ela, no meu ponto de vista, creio que ela já sabia. Porquê? Porque ela estava a passar pelo mesmo processo. E quando tu estás a passar pelo mesmo processo para outra pessoa, há uma empatia espiritual, há uma sintonia espiritual. Portanto, o silêncio de Zacarias é exatamente o mesmo que a ocultação que ela tem. Porquê? Porque é no que for o íntimo. Estão os dois em processo de mudança. Afinal, vão ser os dois pais. Né? Muito bem, Felipe. Muito bem, Felipe. Como se diz aqui no Brasil, passarinho na muda. Fica todo recolhido, perdendo as peninhas. Isso é para todos nós. Gente, olha, eu não sei como agradecer, não só pelo estudo de hoje, mas por todos, desde que eu ingressei nesse grupo, cada semana que nós nos reunimos é uma, vamos dizer assim, sempre cheia de presentes, de boas surpresas, e não é, por mais que a gente leia antes, se prepare, faça uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, o que cresce, o que brota dos corações aqui durante o estudo é muito rico. É muito rico, é muito bonito, é muito prazeroso de sentir, de ver. Então, nossa, eu não tenho nem palavras para expressar a gratidão que eu sinto em participar desse grupo, com pessoas tão especiais e que realmente mergulharam. Não tem ninguém que não tenha mergulhado. Até as pessoas que nem falam tanto, você consegue perceber o tanto que elas vibram, que nos tocam, que faz com que a gente, às vezes, expresse coisas, venham coisas à nossa mente, aos nossos corações, que a gente nem identifica de onde brotaram. E tenho certeza que são das vibrações dos corações que aqui estão, e mesmo aqueles que estão mais quietinhos, estão nos ajudando, estão contribuindo muito com esse clima. Então, agradeço muito a oportunidade de ter participado um pouquinho mais nesse estudo de hoje. E, ao mesmo tempo, eu convido alguém, né, um coração aqui feliz e transformado em transformação, que queira nos brindar, nos presentear nossos corações aqui com uma prece de encerramento. Já está na hora, Felipe? Eu estou encerrando antes da hora. Felipe ainda vai falar. Queria só fazer um comentário. Por favor. É que o facto de não dizermos nada não significa que não esteja a acontecer coisas connosco. Isso é muito importante. Porque este recolhimento e ouvirmos uns aos outros faz com que dentro de nós ocorram essas reflexões. E nós vimos que neles, mesmo quando estavam ocultos, também estavam a serviço de Deus. Não é por nós. Porque agora vejam como é que as coisas começam a fazer todo o sentido. Quando se diz que venham, que ouçam e que participem dentro daquilo que querem e puderem dar, não significa que o estudo não seja rico para todos. E isso é muito importante. É muito importante. Porque o facto de estarmos presentes, nós criamos um ambiente espiritual, a tal sintonia espiritual, uma sintonia de grupo, que é sentido por todos. Um grupo físico e, naturalmente, também um grupo espiritual. E isso, como diz a Márcia, é muito prazeroso para nós. Portanto,
Vamos lá. Quem nos brindará com a prece de encerramento? Ainda não viu uma mãozinha aqui. A Nica já fez a de abertura. Vamos lá, avance. Eu faço. Oh, que bom. Que bom, menina. Então, felizes por aqui estarmos juntos neste grupo maravilhoso. Só temos a agradecer ao Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, por nos trazer estes ensinamentos todos. Imensamente gratos por todas as partilhas, por todos estes anjos maravilhosos que surgiram no nosso caminho. É tão bom sentir esta vibração amorosa destes corações bondosos, carinhosos. Só temos a agradecer. Pai, ajuda-nos a ser melhores a cada dia para termos estes merecimentos, como Zacarias também teve na sua vida e Isabel, sua mulher. Por isso, Pai, ajuda-nos a ser melhores a cada dia, para também um dia podermos ficar mais felizes ainda. E então, só tenho a agradecer a todos os benfeitores amigos que se encontram connosco e nos proporcionam estas noites maravilhosas aqui no NEP. Obrigada a todos. Gratidão imensa a todos. Jesus fica conosco, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Um beijinho.